Vamos para o resumo da última lição desse trimestre, lição de número 13, o mundo de Deus no mundo dos homens, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então nós vemos que os valores estão invertidos, que o inimigo tem dominado, né, o sistema que nós chamamos de mundano, mas todavia Deus sempre esteve no controle de todas as coisas. Jesus Cristo deixou bem claro, o reino de Deus está entre vós e o reino de Deus está em vós, então o homem tem uma clara oportunidade de fazer uma escolha, e nós fizemos já a nossa escolha, nós escolhemos Jesus. O texto está escrito: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. São Mateus capítulo 1, versículo 23. Verdade prática: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então nós temos que refletir os valores do reino de Deus neste mundo. Leitura bíblica em classe se encontra em São Mateus capítulo 1, do versículo 21 ao 23, e também em Gálatas capítulo 4, versículo 3 ao versículo de número 7. A introdução está dizendo: as escrituras relatam que haverá um futuro reino literal, porém na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Então Jesus Cristo deixou isso bem claro. Por isso os judeus, eles não compreenderam, né, a graça de Cristo, eles não compreenderam o poder de Cristo, porque eles queriam um Messias que os libertasse ali da opressão do Império Romano. Então por isso é que eles não compreenderam essa dádiva, mas todavia nós compreendemos essa dádiva e nos entregamos ao Senhor Jesus. Então nós vamos entender que esses desafios, esses grandes desafios, né, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então o reino de Deus está agindo neste mundo, através de quem? Através da igreja, através de você que crê no Senhor Jesus Cristo. Deus usará a tua vida para ganhar almas, para trazer almas ao entendimento e ao arrependimento. Primeira parte da lição: o reino de Deus no mundo. Item 1, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo, e esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo. Então todas as promessas do Antigo Testamento, elas se cumprem no nascimento e se cumprem na morte do Senhor Jesus Cristo. Então são inúmeras profecias, nós vamos ver desde o Gênesis até o Apocalipse. Então o Velho Testamento tem uma seta apontando para Jesus, o Novo Testamento tem uma seta apontando para Jesus. A Bíblia toda, né, ela aponta para Jesus. Então Jesus é o nosso norte, Jesus é a nossa esperança, Jesus é o nosso Salvador, e foi necessário que ele nascesse como homem, né? A Bíblia diz: o verbo se tornou carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque era necessário, a Bíblia deixa bem claro que quando se fazia sacrifício de animais, o pecado da pessoa ele era coberto, não eliminado. E quando vinha o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, segundo disse João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é o sacrifício perfeito. Ali ele não está cobrindo o pecado, mas ele está vencendo o pecado, eliminando o pecado. E a Bíblia deixa bem claro: como é distante o Oriente do Ocidente, ele deixa o nosso pecado distante de nós. Ele diz também o seguinte: ele lança no mar do esquecimento nossos pecados, e ele próprio pisa com os pés os nossos pecados. Então este é o poder do sacrifício de Jesus. No item 2 aqui da primeira parte, a mensagem do reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Então essa palavra arrependimento ela é muito importante. E esta palavra, no grego, nesta palavra no grego, metanoia, então significa o quê? Uma mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus. Então o arrependimento não é aquilo que aconteceu com Judas Iscariotes. Aquilo que aconteceu com Judas Iscariotes não é arrependimento. Houve ali um sentimento em Judas Iscariotes por ter traído o Filho do Homem, e ele então vai e suicida-se, né? E
perde a sua salvação. Agora nós vamos ver no coração de Pedro, que Pedro negou Jesus 3 vezes, e no coração de Pedro houve o arrependimento. Então há uma grande diferença, né, entre a pessoa arrepender-se e entre a pessoa dizer assim, nossa, fiz uma coisa errada, mas não consegui alcançar o arrependimento. Então isso é um fato muito triste para que nós possamos meditar e entender e procurar com o coração, com interesse de coração, verdadeiramente, né, o arrependimento, porque somente através do arrependimento, desta palavra aqui, ó, do grego, desse arrependimento, nós vamos abandonar o pecado, vamos voltar a Deus, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então, este deve ser o nosso objetivo, porque pecar, todo mundo peca. A Bíblia deixa bem claro, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós precisamos que aceitar o sacrifício de Cristo e arrepender dos nossos pecados. Em Provérbios diz, aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. No item 3, os valores do reino. No Sermão do Monte, né? O Sermão do Monte, ele é maravilhoso, ele é uma doutrina tremenda para as nossas vidas, abrange ali alguns capítulos de São Mateus, e ali no Sermão do Monte nós vamos ver o que o Senhor traz para de orientação. Primeiro, é necessário o controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento indissolúvel, a honestidade no falar, e o não revidar com as ofensas, a esmola, a oração, e também ao jejum, né, a partir de um coração sincero, o não julgar os outros, o alerta sobre os dois caminhos, a advertência contra os falsos profetas e exortação para a prática desses valores. Nesse sentido, o Sermão do Monte o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo. Nós precisamos entender bem isso aí. Então aqui, ó, todos esses itens aqui do Sermão do Monte, ele nos chama a uma vida de perfeição em Cristo, porque muitas vezes ao pregar as pessoas talvez até pensam assim, mas como é que eu vou para a igreja que eu não consigo largar isso, não consigo largar aquilo? Negativo, a pessoa vai para a igreja, começa a ouvir a palavra, e quem vai libertá-lo, quem vai curá-lo, quem vai sará-lo, verdadeiramente é o poder de Deus. Parte 2 aqui da lição. As bênçãos de uma vida no reino. No item 1, remissão dos pecados. No item 1 aqui, ó, remissão dos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à escravidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. E ele deixa bem claro, né? Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus como de gregos, era limitada, era legalista e supersticiosa. Então eles viviam que no legalismo e na superstição. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então Jesus, quando ele vem, ele se torna, a Bíblia diz, né, o verbo se tornou carne. Por quê? Porque precisava vencer como homem, porque senão nós jamais teríamos nem disposição para levantar pela manhã. Nós diríamos, não, mas eu sou carne, eu sou humano. Então Jesus venceu como um ser humano, para quê? Para nos dar força para vencer também. Então em Cristo nós já vencemos. A Bíblia deixa bem claro isso, né? Para redimir a humanidade da escravidão do pecado. Então nós estávamos presos no pecado, nós estávamos escravizados em todo tipo de pecado. No item 2 aqui, adotados e herdeiros de Cristo. No outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então nós somos a imagem de Cristo. Como resultado da nossa adoção, agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão. Então Abraão, a Bíblia deixa bem claro que Abraão é o nosso pai na fé. Então Gálatas 3:29 está escrito, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então Abraão, a Bíblia deixa bem claro, é nosso pai na fé. Então, se você tem um pai, você tem a herança daquele pai. Qual que é a herança de Abraão para nós? É a fé. Ele é nosso pai na fé.
Paulo deixou bem claro, nós somos o Israel de Deus, a igreja é o Israel de Deus. Então Paulo deixou bem claro. Então nós temos agora essa herança em Cristo, porque Cristo venceu por nós. Agora está falando de uma herança espiritual, que nós vamos desfrutar dela na eternidade. E agora temos que entender o seguinte, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo, porque o reino de Deus já está no mundo. A Bíblia diz assim, ó, Jesus falou, o reino de Deus está entre vós, está em vós. Então desde que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, implantou a sua igreja no dia de Pentecostes através do Espírito Santo, o reino de Deus está atuando. Agora está atuando que de forma espiritual. Mas depois da grande tribulação, no período milenial, o próprio Cristo vai governar estando assentado em Jerusalém. Aí sim nós teremos o reino de Deus literal aqui na terra. Parte 3 e última, os males de uma vida no mundo. No item 1, a escravidão do pecado. A escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que ao ser humano, significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Então isso é muito claro, a Bíblia deixa muito claro. Veja bem o que Pedro escreve aqui, 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade. Olha só, as pessoas que querem, que dizem, né, que andar em santidade não é bem assim, você pode fazer o que você bem quiser. Então olha, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, ou seja, servos do pecado, porque de quem alguém é vencido, do tal face também serve. Então, quando, isso aqui está dando uma metáfora de quando os reinos lutavam contra o outro. Quando um reino vence outro reino, aquele reino vencido torna-se escravo. Então ele está dizendo aqui, ó, porque de quem alguém é vencido, do tal face também servo. Então agora, se você é vencido pelo pecado, então você é servo do pecado. Então alguém diz assim, porque ser crente é ruim, porque a gente fica preso nisso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não é que não pode fazer, mas agora nós temos o quê? Nós temos um autocontrole dado por Deus, é claro, né? Um autodomínio dado por Deus, e chama-se libertação. Então, se você é dominado por algum vício, você é escravo desse vício, é dominado por algum pecado, você é escravo deste pecado. Então, é nisso que nós temos que pedir a graça de Deus. O item 2 aqui, filhos da ira e condenação eterna. As escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são por natureza filhos da ira. Então, olha só, as inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por isso, nosso Senhor ensinou que Ele ensinou da seguinte forma, que aquele que não crê já está condenado. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado porque se recusa a crer no unigênito Filho de Deus. Então aquele que não crê no unigênito Filho de Deus, olha como está escrito aqui em São João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então se não crê no Senhor Jesus Cristo, pastor, todo mundo fala crer no Senhor Jesus Cristo. Crer no Senhor Jesus Cristo significa submeter-se à sua palavra, obedecer a sua palavra e no mínimo, conhecer a palavra. Como é que você vai crer em algo que você não conheça, né? Conclusão. Vamos para a nossa conclusão. Os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica dos romanos. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então eles não entenderam, né? Eles queriam uma libertação ali como Davi fez na sua época, como os grandes reis fizeram na sua época, mas Jesus veio fazer algo muito mais extraordinário do que libertá-los da opressão romana, mas libertar do que? Da opressão do pecado, da opressão de Satanás. Então Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O reino literal ainda será implantado. Então após a grande tribulação, o reino milenial de Cristo será implantado nesta terra. Amém? Vamos para nossas perguntas. Pergunta número 1. O que podemos afirmar a respeito do arrependimento? Então o termo grego, né, é metanoia, que significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e voltar-se para Deus, compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Então precisa
precisamos arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Pregou isso Jesus Cristo. João Batista anunciou também a chegada do Messias, né? Para que as pessoas pudessem se arrepender. Então arrependei-vos. Pergunta 2. Cite pelo menos 3 elementos de destaque da ética e da moral do reino de Deus. Então é necessário o controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, a honestidade no falar, entre outros, né? Pergunta 3. O que o apóstolo Paulo retrata em Gálatas? Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirmou que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo, né, e da lei. Hoje não, hoje nós estamos em Cristo, porque as pessoas tinham muita dificuldade, porque a lei dizia não faça, não faça, e onde eles poderiam achar força para não fazer. Então Jesus é aquele que liberta, é aquele que venceu tudo por nós. Então toda a lei, tudo se cumpre em Jesus. Pergunta número 4, como resultado da nossa adoção, o que também somos como filhos de Deus? Então o que nós também somos? Também somos herdeiros de Deus por Cristo ou em Cristo. Pergunta 5, o que a Bíblia diz a respeito dos homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne? O ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Então aquilo pelo qual o homem é dominado, né? Então aquilo pelo qual o homem é dominado, ele se torna escravo. Então é assim que a Bíblia Sagrada ensina, e nós queremos ser dominados pelo Espírito Santo e pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, então que Deus possa nos fortalecer cada dia mais e renovar nossas forças. Amém? Deus abençoe você, sua família, e até a próxima aula.